que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. A Câmara dos Deputados aprovou essa medida provisória de reestruturação do governo federal. Agora ela precisa passar pelo Senado ainda hoje, senão o texto expira. A data de validade, hoje, meia-noite. Caso contrário, vai perder a validade, o governo vai ter que retomar toda a estrutura administrativa que estava sendo feita na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida provisória tem como objetivo otimizar a máquina pública, reduzir custos e promover eficiência na gestão. Entre as mudanças propostas estão a fusão de ministérios, extinção de cargos e também redução nas despesas da União. E toda essa tramitação, inclusive, da proposta, foi marcada por derrotas do governo. O relator do texto, ele fez várias alterações que acabaram retirando as atribuições dos ministérios ali por meio, né, que a gente viu acontecendo nos últimos dias, um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e também dos povos indígenas. Pelo texto aprovado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acaba voltando ali a responder, então, pelo reconhecimento e também pelas demarcações de terras indígenas, retirando atribuições dos ministérios dos povos indígenas. Já o Ministério do Meio Ambiente vai deixar de ser responsável pelo cadastro ambiental rural, que agora vai estar vinculado ao Ministério da Gestão e Inovação. Felipe Nascimento, muito bom dia. A gente vê aí, né, uma votação, vamos dizer assim, importante para se medir o poder de articulação do governo. Uma pauta não tão importante nos termos ali políticos, vamos dizer, mas que trouxe uma grande repercussão sobre a negociação e a cartada do Legislativo. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo. Pois é, uma negociação que acabou se estendendo mais do que o governo queria, mais do que o governo imaginava, até porque, como você muito bem disse, uma pauta tranquila que deveria ser aprovada sim com tranquilidade, como foi, aprovada por maioria como foi, mas os bastidores de toda essa aprovação é que acabou chamando bastante atenção, principalmente pelo fato de que o governo teve que subir um pouco o tom, né, como se diz, inclusive entrando o presidente Lula no circuito, o presidente Lula tendo que fazer um telefonema na manhã de ontem para o presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para negociar. Claro que a gente sabe, Paula, que o governo tem os seus homens de confiança, suas peças de confiança, líderes do governo, líderes de bancada, ministros de relações institucionais, ministro da Casa Civil. Todos esses integrantes do governo, eles fazem o meio de campo entre o presidente Lula e o Legislativo. E, aparentemente, essas pessoas acabaram falhando na articulação. Por isso que o presidente Lula teve que entrar no circuito, teve que conversar diretamente com Arthur Lira, que tem se mostrado um pouco insatisfeito. A gente sabe que Lira está do lado do governo, está do lado do presidente Lula, teve o apoio do governo do presidente Lula para a sua reeleição no começo do ano, mas a relação parece ainda um pouco estremecida. Um ponto muito importante, Felipe, sobre esta relação, isso de acordo com muitos especialistas, analistas políticos, né? Lira disse ali que a base, né, a Câmara como um todo, estava muito insatisfeita com as articulações feitas por parte do governo. Na ligação de ontem, inclusive, né, de Arthur Lira e Lula, Lira teria já sinalizado ao presidente a falta aí dessa articulação, o quanto importante, né, foi a presença de Lula, na verdade, para uma pauta que deveria ser aí uma pauta simples, que, na verdade, o recado dado no final de contas foi, né, ali sobre essa articulação que quem dita a ordem da agenda é o Legislativo. Lula precisou ir a campo para fazer, né, aí essa articulação, esse tete-a-tete, inclusive, momentos antes desta aprovação. Vale lembrar que poucas horas antes do início dessa sessão, o governo liberou 1,7 bilhão de reais ali em emendas parlamentares. Essas emendas estavam represadas desde o começo do ano.
coincidentemente ou não, liberadas ontem, momentos antes da aprovação fundamental aí para o governo, não pelo fato apenas dos ministérios, mas pelo fato, né, de não trazer uma derrota que poderia, sim, aí trazer consequências piores para o atual governo. Bom, em meio às negociações, Lula acabou prometendo ali uma mini reforma ministerial, inclusive, para completar, né, ou de certa forma, contemplar aliados, e também disse que vai haver uma tramitação menos burocrática, viu, Felipe, para liberação das emendas. Parlamentares ali, né, mostrando uma pressão em relação a cargos, emendas, né, tentando mostrar e cobrar um pouco mais dessa articulação direta ali com o governo. Emendas que estavam paradas, agora sim liberadas. Em tempo recorde, nos últimos dias, 5 bilhões de reais de emendas liberadas.